A outra coisa que você colocou é o negócio do exemplo. Né? A sensação do povo brasileiro é de que existe uma aristocracia dos políticos, da magistratura, né, do judiciário, do legislativo, que vivem num ambiente completamente desconforme com a vida real do nosso povo. E essa percepção é correta. Nós só não podemos alimentar, né, a versão de que fechar esses poderes é de que é o caminho. Eu sei que, evidentemente, não foi isso que você quis dizer, nem diria, mas que cada um de nós tem que dar exemplo, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu falo apenas para sustentar a minha palavra, porque eu acho que conversa da boca para fora todo político é capaz de fazer, mas eu, por exemplo, eu tenho esse sentimento de alma. Então eu, como comecei muito novo, com 25 anos eu já era deputado, eu adquiri o direito a 3 aposentadorias dessas imoralidades da lei brasileira. Ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, eu teria direito hoje a R$86 mil de aposentadoria por mês. Evidentemente, eu considero isso uma imoralidade, nunca aceitei receber. E eu não sou rico, nem tenho fortuna, vivo muito bem, não me falta nada, mas eu não sou sorte de ninguém, não tenho fortuna, não tenho empresa, não tenho TV, não tenho rádio, nem coisa nenhuma, porque eu fiz uma opção pela vida pública e acho que na vida pública você tem que dar alguns exemplos. E é isso que nós temos que pedir, né? Exemplos de comportamento, de austeridade, porque não faz nenhum sentido, numa hora como essa, o desastre socioeconômico mais grave da história do Brasil, não é, a gente ter notícia de privilégios. E agora mesmo, o Bolsonaro acabou de dar 26 bilhões de reais em 5 anos para os militares de grande patente. Qual é o sentido disso? Os militares brasileiros que estão no palácio, os politiqueiros, estão perdendo a noção, eles estão desmoralizando uma instituição que é muito querida e muito respeitada pelo povo brasileiro e fez por onde ser muito querida e respeitada depois dos equívocos de 64. Eles estão destruindo isso rapidamente na base disso, do privilégio, da manipulação politiqueira dos seus apetites. Isso tudo está muito errado. Ciro, eu não tive a oportunidade de ler o livro, prometo que vou ler. Eu queria traçar um paralelo com você. Você fala da gente soltar, livrar o nosso povo dessas amarras, né? Eu estou lendo um livro agora chamado A Noite das Grandes Fogueiras, do Meirelles, que escreve um relato sobre a Coluna Prestes, que foi a Revolução Tenentista que começou um pouquinho em 1924, também... 22 foi a revolta do Forte de Copacabana, né? Aí a Revolução Tenentista começou em 24, e eu acho curioso, um paralelo que o autor traça, que veio uma auditoria inglesa, existiam muitas empresas inglesas e o governo inglês tinha um interesse, né? Prova do colonialismo que construiu o Brasil. Então, a recém-criada República, né, passou em 1925, se eu não me engano, por uma auditoria do governo inglês que indicou naquela época que deveria se privatizar o Banco do Brasil e uma série de outras estatais a fim de quase que eles pegaram esse relatório do governo inglês e colocaram na Constituição ou como plano de governo. O presidente Arthur Bernardes, na época, seria praticamente vender o Brasil inteirinho, né, para a Inglaterra a troco de banana, né? Sem nenhuma dúvida. E o lamentável, Beto, e é importantíssimo um jovem como você beber dessas fontes históricas, isso é um pouco o meu livro. Não é? A gente precisa compreender a realidade brasileira com os nossos próprios olhares, senti-la com o nosso próprio coração. E a ciência, né, ela nos ajuda, nos dá apetrecho, nos dá equipamento, nos dá método, mas nada vai dispensar o nosso olhar. E a grande questão é essa, o livro descreve isso. O mundo, e não é por conspiração, não é por paranoia de nenhuma natureza, o mundo ainda é assentado na disputa de interesses. E na medida em que a emergência de um país industrial, vindo do sul, dos trópicos, como é o caso brasileiro, aquilo você deixa de importar coisas e, portanto, fere interesses dos exportadores estrangeiros e você passa a rivalizar em mercados, né, deles e em terceiros mercados com produtos originários do Brasil. Então isso sempre será sabotado. A grande questão é se os governantes brasileiros estão defendendo o interesse nacional ou estão defendendo os interesses, né, do estrangeiro. E nesse momento o Brasil está desde os anos 80 sem a defesa de uma estratégia nacional. O número é impressionante. Em 1980, Beto, a indústria brasileira representava 1/3 do PIB. Vocês estão olhando aí a Cubatão,
toda a estrutura da petroquímica, toda a estrutura aí de vocês aí na Baixada Santista, é bem o exemplo do que eu quero dizer na prática, que muitos lugares do Brasil não conhecem, mas vocês conhecem de perto. A infraestrutura do porto, por exemplo, tudo isso daí vem de uma compreensão de país, não é? Em que nós almejamos nos modernizar no mesmo padrão do mundo. Então, veja, em 1980, 1/3 da riqueza brasileira era industrial. Significa melhores salários, melhores impostos, significa agregação de valor nas exportações, etc, etc, etc. Hoje, Beto, caiu para 10%. É o país que mais violentamente e precocemente destrói a sua indústria antes da gente emancipar o nosso povo, que mais da metade está na informalidade ou no emprego precário, não é? Como agora mostraram aí os entregadores de aplicativo. Você tem razão, depois eu vou querer entrar nessa questão dos entregadores de aplicativo, mas como você citou o polo petroquímico de Cubatão, a gente vivencia aqui o desmonte desse polo petroquímico com demissões em massa, principalmente em meio à pandemia. Já vinha, a Cosipa já tinha demitido, depois a Usiminas, né, que assumiu a Cosipa, demitiu uma batelada de funcionários e agora eles tentaram fazer a rescisão de contrato, a demissão, né, de 800 funcionários em meio à pandemia. Houve a intervenção da deputada federal Rosana Vale, que é do PSB, junto também do sindicato na Justiça Federal, e as 800 demissões foram suspensas. Mas, na minha opinião, esse tipo de ingerência na relação de trabalho, muito embora preserve o emprego, só vai postergar um pouquinho o sofrimento, porque se a empresa está demitindo é porque não está dando lucro. Eu acho que vai muito de encontro com o que você está falando. Sem nenhuma dúvida, o Brasil está sendo destruído economicamente, e isso atende a interesses pragmáticos de fora. Só para você ter uma ideia, ainda comparando, em 1980, a indústria brasileira era a soma da indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã e um pedaço grande da Coreia do Sul. Hoje, a China é 16 vezes a produção industrial brasileira e a Coreia do Sul 6 vezes a produção industrial brasileira. Então, veja, estão sendo destruídas as estruturas brasileiras. E aí você pega, vamos lá, Açominas e Cosipa. Hoje, o Brasil, que exporta minério de ferro in natura para a China, atravessa o mundo, sai aí dos portos do Sudeste, vai pelo Canal do Panamá, para o outro lado do planeta, processa aço plano, que é um semi-elaborado, e a China já controla 20% do mercado de aços planos do Brasil. Por quê? Porque nós destruímos as condições macro em que se pode produzir e trabalhar. Você tem toda a razão, né? Um deputado, um sindicato pode sempre conseguir postergar. Mas se você não tiver ambiente fecundo, a empresa simplesmente não dá conta de sobreviver. Por quê? Porque manipular a taxa de câmbio por 30 anos para estimular o consumismo, em que sai mais barato você sair de São Paulo para Miami do que ir passar um fim de semana em Guarujá. Né? Quando todo mundo sabe que Guarujá é muito mais interessante, muito mais carismático, pelo menos eu acho, né, do que Miami, aquele paraíso cultural dos vulgares, enfim. Então, o câmbio foi manipulado. E a taxa de juros, meu irmão, é há 30 anos a maior taxa de juros do mundo. E aí as pessoas não percebem com a clareza, mas é o seguinte, se o governo paga por um papel um lucro maior do que o lucro da economia real, a economia real para. Porque das duas, uma, ou eu tenho dinheiro e é melhor eu botar num papel sem trabalhar do que botar numa empresa, acordar cedo, lidar com fiscal, com confusão burocrática, etc. Ou eu não tenho dinheiro, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado, botar num negócio que o lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? Legal. Ciro... Então, câmbio e juro estão destruindo o tecido brasileiro e foram a marca desses últimos 30 anos. Isso é que o Haddad, por exemplo, ele desconsidera. Eu queria muito um debate com um deles para a gente compreender sobre isso. Para a gente discutir sobre isso, não é para chicotear e botar culpa, nem disputar eleitor, não. É para a gente achar o caminho do futuro do Brasil. Tá certo, um debate construtivo. Tem uma questão muito curiosa, né? O governo federal anunciou um socorro para as empresas, se não me engano, pouco menos de 60 bilhões, ou por volta de 60 bilhões de reais, mas nem 12 bilhões chegaram na mão do empresário, que é quem gera emprego e renda nesse Brasil. O grosso é o pequeno, micro e médio empresário. Tudo acabou ficando parado no banco, que num período de pandemia ainda está pedindo uma garantia para emprestar. Ninguém tem garantia, Ciro. Imagina, tem gente fechada aí há 90 dias. O cara tem a garantia de que vai quebrar desse jeito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos conversar sobre isso. Eu tenho denunciado.
O problema é o seguinte, é que essa montanha de dinheiro empossa no caixa dos bancos e no fim da tarde o governo pega emprestado e paga juros Selic. Com então, risco zero. O governo dá o dinheiro do tesouro e pega emprestado de volta. No fim da tarde, exatamente. Que bacana. É uma esculhambação.